Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos fazer o resumo do segundo dia da Australia Open. Tive que esperar a batalha do Christopher O'Connell contra o Tommy Paul, isso não estava esperando, é um jogo de 4 horas entre os dois e só foi resolvido no 7-5 do quinto set, mas é aquele negócio, né? Australian Open, Grand Slam, alguns jogos tendem a ser mais perigosos, não é um dia de grandes zebras de novo, apesar das eliminações de Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov abandonando, mas a gente tem muito aqui o que falar nesse torneio e vamos aqui falar dos melhores dos momentos desse dia. No final, todos os jogos da chave masculina simples. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos pro vídeo, né? Primeiro, o Jakub Mensik vencendo o Nicolas Basilashvili, 3-1, 6-1, 6-7, 6-3, 6-3. Destaque aos 31 aces do Jakub Mensik. Não é um tenista conhecido por ser um hiper sacador, mas tem potencial de ser aquele cara que, assim, consegue ter uma média de aces maiores do que os jogadores que normalmente se sustentam pelo fundo de quadra. E o Mensik é um cara desses, ele gosta do fundo de quadra e venceu bem o Basilashvili, que é um ex-tenista que já foi top 20, se não me falha a memória, já fez final até de Masters 1000. Então, boa vitória dele na estreia. O Tiafoe, olha, que sofrimento para vencer do Rinderknecht, que sacou uma barbaridade. Outro tenista fez muitos aces, 33 na partida, mas teve que jogar 4 horas e 8 minutos para vencer por 3-2, 7-6, 6-3, 4-6, 6-7 e 6-3. Não é bom começar um Grand Slam, né, um cabeça de chave, tendo que jogar 4 horas e 8 minutos, mas às vezes é necessário para avançar, né? E assim, isso diz muito também de como o Tiafoe é um cara que rende muito bem nos Estados Unidos, mas fora dele eu vou te falar, né? É dureza, hein? O cara não consegue render bem e no nível que, por exemplo, jogou no US Open. No US Open jogou uma barbaridade de tênis, mas chega um ponto assim que sai do US Open, o nível de tênis dele dá uma queda de novo, né? O Roberto Carvalho Baena venceu o Alejandro Tabilo. O Tabilo inicia o ano muito mal, não defendeu seu título no início da temporada, e aí, para piorar, perde na estreia da Australian Open para o Carvalho Baena. Fez 6-1 no primeiro set, para depois levar um 6-2, 6-3, 7-6 no quarto set, com 7-1 no tie-break para o espanhol. Mas vou dar um crédito para o Carvalho Baena. Eu falo que a quadradura não é a dele, mas até agora estou comentando muito a vitória dele na superfície, né? Tem conseguido bons jogos, né? O Alex Michelsen venceu o Stefanos Tsitsipas por 3-7-1, 7-5, 6-3, 2-6, 6-4. Olha, eu acho que essa partida, eu falei pouco, né? Tipo, eu tô muito decepcionado com o Tsitsipas, né? Tipo, não era pra ficar tanto, né? Não é como se fosse tão surpreendente essa eliminação. Mas esse último set dele é uma piada de mau gosto, né? Tipo, ele chega no momento do jogo que ele finalmente conseguiu encontrar uma fórmula pra se defender um pouco na questão do fundo de quadra, e começou a entrar um pouco mais, e a questão é, ele conseguiu incomodar mais o saque do Michelsen. O Michelsen começou a perder gás, sacar um pouco pior, ele quebrou o Michelsen 2 vezes no quarto set, mas toda vez que ele quebrava, ele era quebrado logo em sequência. Não pode um tenista desses, que tem ambições de ganhar Grand Slam, que tem a ambição de ficar no top 10, perder um jogo desse, ser quebrado 3 vezes num quarto set de Grand Slam, quando teoricamente ele é o tenista mais forte fisicamente, ele que está acostumado com Grand Slam. Então é bem decepcionante. Já comentei também sobre esse jogo num vídeo separado. Nuno Borges venceu o Alexander Miller por 3-7-1, 6-7, 6-3, 6-2, 7-5. Boa vitória para o tenista português, 19 aces para ele na partida. É a quadra rápida, né? Tá mais rápida que o ano passado, então a gente tá vendo aí mais aces, né? Então o Borges também defende oitavas de final, precisa fazer uma boa campanha. O Thiago Wilde acabou perdendo por Fabiano Marozsan num jogo de 3 horas e 56 minutos. É assim, 6-3, 6-7, 7-5, 5-7, 7-5. Vitória do Marozsan, quebrou o saque do Wilde no último game do jogo para fechar a quinta parcial. Jogo duro, mas para mim a diferença brutal do jogo foi os pontos com o segundo saque. É difícil fazer esse segundo saque. Normalmente, jogo no segundo saque é ou devoluções agressivas ou uma trocação no fundo de quadra. 42% dos pontos para o Thiago Wilde no segundo saque dele e 68% para o Marozsan. Essa é a diferença brutal do jogo. Então, no final, a gente tem um jogo que o Marozsan ganhou 13 pontos a mais do que o Wilde. Isso faz a diferença, né? 64 pontos devolvendo para o Marozsan, 45 para o Wilde. Isso, para mim, foi a diferença brutal do jogo. E é aí que o Wilde precisa, né, ao meu ver, trabalhar um pouco melhor, né? Tipo, o fundo de quadra ele tem talento, mas nem sempre a escolha de jogadas é mais apurada. Eu acho que o Marozsan está mais pronto para esse tipo de desafio do que o Wilde. O Duckworth venceu o Stricker por 3-0, 6-2, 6-4, 6-2. O Stricker, as lesões atrapalharam muito ele. E esse é aquele jogo ruim, né? Tipo, não conseguiu fazer nada ainda jogando fora de casa, né? Porque o Duckworth vai ter a torcida toda australiana do lado dele. A gente teve o McBee vencendo o Landalus por 3-0, o convidado vencendo o qualificatório, 6-4, 6-3, 6-4.
Há de se dizer que a Austrália está comemorando um dia maravilhoso. Ninguém perdeu até agora representando a Austrália. E assim, amanhã, né, acho que vai ser... Na verdade, um tenista, dois, né, perderam. Nossa, agora que eu vi. O Kyrgios e o O'Connell, né? Mas assim, isso aí a gente já fala um pouco depois. Eu acho que o O'Connell pelo menos jogou bem contra o oponente que tinha ali, que a gente sabe, assim, ser um tenista dos melhores da atualidade, né? Mas... fato é que, assim, os australianos estão comemorando bem e amanhã, né, pelo menos de hoje para amanhã aqui pro horário de Brasília, a gente tem o De Minaur e o Popyrin, que teoricamente são os dois melhores australianos da atualidade. A gente teve o Sinner vencendo o Jarry, 3-0, 7-6, 7-6, 6-1. O Jarry chegou até a ter breakpoints no primeiro set, chegou a ter chances de incomodar até um pouco mais, mas jogou muito bem nas duas primeiras parciais. Deu muito trabalho para o Jannik Sinner, mas a questão é, o Nicolas Jarry, né, ele não sustentou o nível fisicamente, sempre foi um problema, ele nunca teve aquele gás, né, tipo, ele é uma Coca-Cola meio de 3 litros mesmo, né, não acaba o gás no meio. E acabou ali que o Sinner fez um 3-0 para cima dele. Mas de qualquer jeito, 2 horas e 40 para passar da primeira rodada não é o ideal, né? Tipo, jogo duro, jogo chato. E não é um jogo bom de ritmo, né? Porque o Jarry saca muito bem, ele tá sempre encurtando os pontos, né? Não é um cara que deixa o Sinner jogar tão confortável como ele gosta. Então, assim, é um jogo bom, obviamente passa para a segunda rodada, mas não é um jogo que você vai ganhar o máximo de confiança possível. Então, nesse aspecto, não é a primeira rodada ideal para o Sinner, no aspecto assim de ter um jogo que ele já consiga entender um pouquinho mais o ritmo da quadra. Óbvio que uma compreensão ele ganha, mas esse é o tipo de jogo que ninguém gosta de enfrentar, né? O Vukic venceu o Dzumhur por 3-2, um jogo de 3 horas e 19. O jogo tem umas ideias meio tênis feminino, né? Tipo, o primeiro set tie break, 7-6 para o Dzumhur. Segundo set, 6-0 para o Vukic. Depois 6-3 para o Dzumhur. No finalzinho, 6-3, 6-4 para o Vukic, que vence 3-2. Mais o tenista australiano avançando. Outro australiano que avançou, o Chocolate, em cima do Taro Daniel. 6-7 no primeiro set, mas depois o Chocolate fez lá 7-6, 6-1, 6-4. Vitória de virada por 3-1. O Jordan Thompson venceu Dominic Koepfer por 3-1, 7-6, 6-4, 4-6, 6-3, jogo de 3 horas e 15, jogo duro. O Koepfer não é um tenista fácil, né? Tipo, ele tem um jogo bem enjoado, né? Saca com bastante slice, é um cara que te desloca bastante no saque, dificilmente deixa bater o saque equilibrado, né? Então, uma vitória difícil aí pro Thompson, que, a meu ver, o grande problema do jogo dele é que não tem um jogo muito acelerado e letal no fundo de quadra, mas é sólido e inteligente, isso ajuda bastante. Agora, um destaque é a Mariano Navone, né? Eu acho que ele está evoluindo em quadras duras e o trabalho que ele deu para o Jack Draper é impressionante. 2 dos melhores devolvedores de saque da atualidade. O Navone está devolvendo o saque muito bem. E olha, olho nele na Golden Swing, olho nele para a gira de saibro, porque essa evolução em quadradura pode ser acompanhada com uma evolução ainda maior no saibro também. Se você melhora aspectos no seu jogo, na superfície ruim, você pode aproveitar ela na superfície boa também. É assim que tenistas grandes fazem, né? Recursos que você conseguir utilizar no saibro, talvez eles possam ter algum encaixe em certos momentos do jogo de quadradura e vice-versa. E assim, o Navone é um cara que tá lutando para melhorar. Eu vejo isso nele, ele sabe que pode fazer melhor e assim, ele tá conseguindo dar trabalho a um Draper num Grand Slam. 6-4 no primeiro set pro Navone, 6-3 pro Draper no segundo, 6-3 pro Navone no terceiro, depois 6-3, 6-2. O Draper era o favorito, mas 5 sets é um jogo impressionante, tá? 2-1 contra o Draper é impressionante. Uma baita atuação por parte do Mariano Navone. E eu peço aí que fiquem de olho nele. Ele é um cara que, por exemplo, ano passado chegou a estar um momento que só tinha vitórias no saibro, não ganhava em quadradura, mas agora já está conseguindo desempenhos melhores. É um tenista que pode surpreender. Se continuar essa progressão, pode ser aí um cara para chegar no top 20 nessa temporada, né? Pode ser, vamos ver. Thanasi Kokkinakis venceu o Roman Safilin por 3-1, 3-6. Depois 6-3, 6-3, 7-6, né? Tipo, uma boa vitória do Kokkinakis. Safilin é um cara perigoso em quadras duras, ainda mais essas rápidas. Mas o Kokkinakis também é um cara que cresce na Austrália, né? O Arthur Kazuks venceu o Sebastian Baez, né? Um jogo de 5 sets, né? 3 horas e 43. 6-3 pro Kazuks no primeiro, depois 7-5, 6-3 pro Baez. Aí é aquele negócio, né? Os dois tenistas cansados, mais problema para quem saca pior, para quem tem menos recursos para definir pontos rapidamente. No caso, o Baez. Aí vem um 6-0 do Kazuks e depois um 6-3. Isso é uma coisa que o Baez acho que nunca vai consertar, nessa questão de não ser um cara com uma capacidade de definição rápida no jogo dele. O Nishioka venceu o Dougas, tenista da Tunísia, por 3-1. 3-6, 6-4, 7-6, 6-3 para Yoshihito Nishioka. O Sebastian Korda venceu do Klein por 3-1. Um jogo bizarro, né? 6-3 no primeiro set para o Korda, depois 6-0 para o Klein, mas depois 6-3, 7-6. E assim, o segundo set do Korda é uma atrocidade, né? Ele não ganhou nem um ponto de segundo saque
e ele só ganhou 2 pontos de primeiro saque, né? É tão bizarro, né, que assim, perdeu todos os games dele de saque, né, no final das contas, né, assim, sem ter que ganhar muitos pontos, sem conseguir, só ganhando 2 pontos, né, tipo, ele não conseguiu levar o cara sequer uma vantagem, é bizarro, um dos piores games de sets de saque que eu vi na minha vida, então, o Sebastião Quadro não pode ter um set ruim desses dependendo do oponente, né, isso contra o Clean na primeira rodada, mas avançou, o que importa é avançar, né. A gente teve o Jaime Faria vencendo o Pavel Kotov, 6-1, 6-1, 7-5. Baita primeira rodada, passou 55 minutos a menos em quadra com o Sinner, o Jaime Faria, né? Isso eu não esperava. Baita vitória para o português. Mais um que consegue avançar a segunda rodada. Portugal, 2 jogadores masculinos na segunda rodada. E ele vai enfrentar o Djokovic, o Jaime Faria. O Aliassime venceu o Struff, haja pneu no dia de hoje em 6-3, 6-0, 4-6, 6-1, baita vitória do Aliassime, 19 aces, apenas uma dupla falta, 88% dos pontos com o primeiro saque, 50 com o segundo, não acho tão ruim assim, ainda mais entendendo o oponente, que é um cara que ataca muito na devolução. Mas gostei da atuação do Aliassime, inclusive é de se ressaltar 57 pontos devolvendo, que é o mesmo número de pontos que o Struff teve sacando. Isso, para um cara que saca bem igual o Struff, é um número muito positivo, né? E a quadra rápida, teoricamente, deveria ser a melhor para o Struff. Não é, porque a maneira agressiva dele jogar, às vezes ter mais tempo é melhor, né? Tipo, para quem é muito agressivo, a quadra rápida às vezes não é uma ajuda. Às vezes é ajuda até para os defensivos, porque como a bola acelera mais, numa quadra rápida, a velocidade, ajudando o jogador que não tem tanta velocidade no braço, isso faz com que eles consigam aumentar um pouco o ritmo deles e não fiquem tantas vezes só na defensiva e consigam machucar mais pela solidez, né? Isso ajuda com certeza também o Aliassime. O Davidovich Fokina estava vencendo o Zhu Shengshang 7-6, 5-2 até o chinês desistir por lesão, né? O Fábio Fonini estava jogando contra o Grigor Dimitrov, na verdade o Pássaro Fonini desistiu antes, né? Acabou vencendo porque primeiro set 7-5, depois estava 2-1, ia sacar e o Dimitrov acabou abandonando. Uma pena aí o Dimitrov se lesionando, né? A gente teve o Alcaraz vencendo o Shevchenko 6-1, 7-5, 6-1. O segundo set do Alcaraz é um pouco de displicência, né? É tanta displicência que você vê que ele teve mais pontos sacando com o segundo saque do que com o primeiro, né? Não precisava se embolar todo. Inclusive ele gerou 9 breakpoints e aproveitou 3. O Shevchenko gerou 3 e aproveitou 2, né? Tipo, pontos chaves ali, o Alcaraz mal no segundo set, né? Mas no contexto geral ainda controlou o jogo muito bem, só passou 1h54 em quadra, então nada de terror, né? Por mais que o meu vídeo tenha dado um pouco essa ideia, né? O Djokovic venceu o Bazavered por 3-1, vamos chamar assim, né? Bazavered, né? E assim, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2, 2h58 para a primeira rodada, não é o ideal, mas foi menos que ano passado contra o Prismit, né? O Prismit foi um jogo até mais longo, né? Quase chegou a 4 horas. Então, assim, o Djokovic teve um jogo duro, mas conseguiu vencer ali. Ainda está se ajustando um pouco, ainda um tempo de fundo de quadra não o ideal. Mas aí, vamos ver o que ajuste que ele faz, né? Acho que a tendência é jogar melhor com o passar do torneio. O Jacob Fernley venceu o Nick Kyrgios por 3-0, 7-6, 6-3, 7-6. O Kyrgios falou que teve um problema, né? De lesão, né, no abdômen. Tentou jogar o Australian Open mesmo assim, mas não adiantou, só 13 aces na partida, o próprio Furley teve 17, tempo de fundo de quadra muito fraco e acabou derrotado, né? Então, o Kyrgios, que achou que podia vencer de qualquer um, não foi capaz de vencer o Furley, né? E assim, eu não vou esconder minha alegria de ver o Kyrgios perdendo. Eu acho um babaca, assim, é talentoso, inegável, né? Tipo, o cara tá na final de Wimbledon, né? Já ganhou do Nadal, do Djokovic, do Federer. Eu não tô aqui pra falar que ele é ruim, mas assim, a personalidade dele pro tênis, né? Não é o babaca que a gente gosta, né? Tipo Ibrahimovic, Fernando Alonso, né? Só um babaca mesmo, né? Tipo o cara que quer aparecer a todo custo, né? De maneira, assim, sem ter medo de ser polêmico de uma maneira negativa. Sinceramente, eu não sou fã do Kyrgios, né? E assim, às vezes ele já prejudicou muitos jogos de tênis, né? Jogando de má vontade quando não estava ganhando, né? Ele suja o jogo, né? Eu lembro do jogo contra o Khachanov lá em 2022 na Sopa, porque ele ficava gritando antes do Khachanov jogar, né? Tipo, antes dele sacar, né? E achei lindo que o Khachanov foi lá e ganhou dele mesmo assim. É engraçado o Khachanov, que era um cara que, assim, nos momentos tensos ele não era bom, ele foi um monge naquele jogo. E foi prazeroso ver o Kyrgios quebrando quase 5 raquetes naquele jogo ali, depois de perder, né? Foi um momento de muita catarse quando o Khachanov ganhou do Kyrgios em 2022. Agora ele tá de volta e não vai ser tão fácil, né? Passou um ano parado, né? Agora que vai voltar ganhando, né? O Bonzi ganhou do Goffin. O Goffin teve um fim de ano passado legal, mas olha isso aqui, né? 6-1, 6-2.
Último 7-7-6, né? Mas difícil, né, Goffin? O Davi Goffin voltou, mas é golfinho, né? Faz uma graça e depois vai lá embaixo de novo, né? Esse tem sido um resumo muito bom do Davi Goffin. E a gente teve, para encerrar o dia, o Tommy Paul vencendo o Christopher O'Connor em 4 horas de jogo, né? E assim, jogo duro, não foi uma grande atuação do Paul, vários momentos se complicando sem necessidade e teve que jogar muito tempo dentro de quadra, né? Criou muitos breakpoints, né? Foram 20 que ele criou, mas aproveitou 6, né? Tipo, o O'Connor criou 8, aproveitou 2, né? Mas é aquele negócio, né? Às vezes ganhava um set dominante, mas perdia 1 por uma quebra, né? 6-2, 3-6, 6-1, 6-7 e 7-5. Então, vitória aí de Tommy Paul contra Christopher O'Connor, mas jogo duríssimo, né? E o que a gente tem para o dia de hoje e amanhã, né? Começando hoje, indo para amanhã, ó, Matteo Berrettini e Cameron Norrie, nesse é o jogo, inclusive, que abre a programação de hoje. Luca Nardi contra Gabriel Diallo, Miomir Kecmanovic contra o Dusan Lajovic, o Adrian Manarino contra o Karen Khachanov, o Zizeng Zhang contra o Holger Rune, o Cerúndulo contra o Bublik, o Taylor Fritz contra o Brooksby, o Hubert Hurkacz contra o Talon Griekspoor, Gael Monfils contra Giovanni Memphis-Perricard, que jogo, hein? A Batalha dos Franceses, Hugo Carabelli contra o Liner Team, Borna Choric contra o Christian Garin, o Começanha contra o Altmaier, o Facundo Dias Acosta contra o Zizo Bergs. Olha essa batalha de italianos, né? Matteo Arnaldi contra Lorenzo Musetti. Se não fosse 11h50, que vai ser mais tarde, né? Porque os jogos vão se atrasando, né? Eu talvez assistiria, né? E de Cata contra o Cruz, certeza que eu não vou assistir, porque amanhã tem João Fonseca de manhã, né? Prioridades. A gente também tem, né? Tipo, o Sam Regis contra o Daniil Medvedev, tenista tailandês contra o russo. Shelton contra o Brandon Nakashima, Roberto Bautista Agut contra o Denis Shapovalov, aqui acho que eu pulei um aqui, Taylor Fritz contra o Brooksby, acho que você não citei, tá aqui, o Cerúndulo contra o Bublik também, o Mark Kratz vai enfrentar o Pablo Carreno Busta, o Boyer, o Frederico Coria, Thomas Etcheverry enfrenta o Fábio Cobolli, o Marcos Giron enfrenta o Yannick Hanfmann, Lorenzo Sônego enfrenta o Stan Wawrinka, e os últimos 3 jogos, encerrando na sessão noturna, o Alexei Poprin contra o Corentin Moutet, colocando os melhores australianos na sessão noturna, né? Botic van de Zandschulp contra o Alex de Minaur, Andrei Rublev contra João Fonseca. Né? Eu imagino que até por serem os destaques nacionais atualmente do tênis, o Poprin e o de Minaur, se eles avançarem, a tendência é que eles fiquem na sessão noturna, até porque, assim, né, tipo, uma coisa que sempre dá público é o tenista da casa que tá jogando bem, né? Mas o último jogo vai ser Andrei Rublev e João Fonseca, acontecendo na Margaret Court. O primeiro jogo do João Fonseca no Australia Open será na segunda quadra do primeiro Grand Slam, né, tipo, do complexo ali. Agora eu esqueci até, acho que o nome do complexo do Australia Open, eu até esqueci o nome, meu Deus. Mas a Margaret Court, que é a segunda quadra, uma quadra de mais de 10 mil pessoas, eu acredito, né, então grande, né? Ainda enfrentando o top 10. Boa sorte ao João Fonseca e sua estreia. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.